noite. Isso, assim. Parece que não, mas anima no ambiente, né? Mas o ambiente fica mais alegre, mais, com mais energia para a gente, né? Opa, boa noite. Então, o que acontece? Como eu sempre falo, né? A gente sempre corre o Evangelho. O Evangelho corre, como dito pela Lila, ele corre junto com o Livro dos Espíritos. Então, a primeira fase do próprio Evangelho fala da nossa ligação com Deus, a segunda fase já fala de como a gente tem as nossas mazelas, os nossos problemas, depois fala do mundo espírita, e no finalzinho vem as consolações. Então, nós estamos no capítulo 11, que é o último que fala dos nossos problemas, já entrando nas consolações que o Espiritismo vem falar. Mas antes de dizer, esse capítulo fala sobre a lei do amor, só para a gente entender. Esse capítulo fala sobre a lei do amor. Mas eu gostaria de fazer uma enquete aqui. Quantos têm filhos aqui? Pode levantar o braço, por favor? A maioria. Então vai ser muito fácil da gente entender. Vamos lá. Quem já segurou, logo depois do parto da sua esposa, ou a própria esposa, né, a própria pessoa, segurou aquele montulhozinho de gente com cara de joelho, que quem diz que nasce bonito está mentindo, né? Porque todo mundo lá, olha a cara do pai. Não, é a cara do joelho, que não tem. Pega aquele montulhozinho, a partir daquele momento você sabe que, primeiro, a sua vida mudou toda. Você sabe que aquilo tem uma importância fantástica na tua existência, né? E aí eu começo, a partir dessa ideia, a gente caminhar. Então, vamos lá. Se Deus é Pai de todos e Ele nos criou, significa que num determinado momento Ele fez lá o Alexandre, na época, sei lá, né? E falou, olha que gracinha, né? Esse espírito imortal, ainda com M minúsculo, olha que coisa linda, né? E a partir desse momento eu passei a ter uma importância para esse, a gente chama de ser, né? Mas não dá para dizer ser, essa energia, essa coisa, nem é energia. É difícil falar por Deus, que não é energia, não é nada, mas isso que é Deus. Já que nós todos temos o DNA de Deus, e todos temos, quando temos uma criancinha na mão, a gente se sente criador de vida, né? Todo mundo sente, né? Aquele, olha, isso aqui fui eu que fiz, né? Mesmo com a carinha de joelho, né? Que para você é linda, né? Mas só olha aqui, quem olha de fora fala assim, nossa senhora. Mas você, então, se nós temos o DNA de Deus, a gente não consegue saber de tudo que Deus é. Mas a gente não pode deixar de saber tudo que ele não pode deixar de ser. E uma coisa que ele não pode deixar de ser é pai. E se nós somos pais ali meio, né, meia boca, imagina Deus, que é a inteligência suprema, né? Aquele que não tem nenhuma inteligência, ou aquilo que não tem nenhuma inteligência acima. Logicamente, ele deve ter feito a criação por um ato de amor, concorda? Porque se Deus não quisesse amar ninguém, era muito fácil. Ele não falava que faça-se a luz e a luz se fez, né? Acha essa imagem linda. Olha que poder de Deus, né? Deus flutuava sobre as águas. Você imaginava que a água era o dono de tudo. Deus falava, olha, faça-se a luz e a luz se fez. Se ele fez isso tudo que a gente chama de universo, a gente só pode supor que foi num ato de amor. Concorda? Ou fica difícil ainda da gente entender isso? Lógico que
como seres imperfeitos que somos, é muito difícil a gente entender esse ato de amor, até porque a gente apanha pra caramba por causa desse ato de amor. E a gente vai ver para frente, né? Mas ele quis criar alguma coisa e que essa alguma coisa fosse capaz de identificá-lo como criador de tudo. Tá bom. Logo depois que a gente conseguiu identificar Deus como amor, né? Essa criação, e é fácil. O livro dos Espíritos fala, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é um fluido que está por aí, é a própria substância de Deus. Ele fez o universo e mantém. Se ela é a própria substância de Deus, Deus está em tudo e nós é que não estamos em Deus. Aí todo mundo, peraí, não, eu estou em Deus. Não, nem sempre. Toda vez que a gente está aborrecido, chateado, você está meio, né, meio fora da sintonia, né? Aquela sintonia do cara lá de cima, você pegou o dial e deu uma misturadinha. Mas quando você começa a entender que Deus não pode ter outra coisa a não ser amor, fica fácil entender porque a lei do amor é a lei mais importante do universo, concorda? Se Deus é amor, Deus criou tudo, qual seria a coisa mais importante? O amor, já que Deus é amor. E ele é o mais importante. Então, Jesus veio logo depois e exemplificou o amor. Ele, através de seus atos e do que ele fazia, ele mostrou que é possível você viver num ambiente altamente hostil, amando a todos. Alguém tem dúvida que a Galileia, aonde Jesus estava, tendo sob dominação romana, e ainda os caldeus e saduceus, né, que eram os doutores da lei da época, adorariam que o Jesus tivesse 30 minutos só do seu tempo como pregador? Concordo, que era altamente hostil. Tem dúvida? Né? Vamos lá, alguém tem dúvida que o ambiente que Jesus viveu era totalmente hostil? Né? Todo mundo, o poder terreno da época queria fritar ele e o poder espiritual da época queria fritar ele, concorda? Então ele viveu amando a todos indistintamente, apesar de viver nesse ambiente altamente hostil. E nos deixou, talvez assim, eu falo, né? Jesus sabia que a gente ia ter uma dificuldade danada de entender muita coisa e criou uma frase, né? Chega, Nicodemos pergunta para ele qual é o maior mandamento do lei. Aí ele pergunta, o que você lê aí? O que você leu aí no Torá, né? Na verdade, nem era o Torá, né? Eu leio isso, que Deus tem que ser, ama a Deus sobre todas as coisas, que está no céu, no terra, aí ele fala um monte de coisa lá, e aí ele diz, eu vou te dar um segundo mandamento, que é igual ao primeiro. Essa palavra igual é muito importante. É igual ao primeiro, ou seja, os dois têm o mesmo equilíbrio, né? Igual significa que na balança eles têm o mesmo equilíbrio, é igual ao primeiro. Ama o teu próximo como ama a ti mesmo. Então, nessa frase tinha 3 amores, concorda? Ama a Deus, ama o próximo e como ama a ti mesmo. Concorda que tinha 3 amores? Aí começa uma confusãozinha. E vamos tentar ver se a gente desfaz a medida da confusão. Amor, nas línguas, principalmente fora a língua grega, que era uma língua muito rica, a maioria das línguas tinha uma palavra tinha 20 significados diferentes, né?
E eu já falei disso, acho que mais de uma vez aqui, né? Para a gente falando de palavra, aquela praçar com o camelo para o fundo da agulha, aquilo é impossível. Jesus teria que estar com problema mental para falar com o camelo. Ele falou é daquela corda feita com pele de camelo, né? Que era uma corda para segurar navio. Você imagina que ia ser um negócio caprichado. Passar, e aí começa a ficar mais claro. Quando ele pega e fala de amor, as traduções que foram feitas acabaram perdendo a beleza desse amor. Então, ele fala com amor nosso para com a divindade. Ele, primeiro, isso é um tipo de amor, concorda? Um amor ligado à religiosidade. Eu não vou falar religião, é fé e religiosidade. Esse é um amor seu para a divindade. Ele fala de um segundo amor, que é o amor para o teu terceiro, né? Aquele, ao seu próximo. Será que ele falava do amor terno, aquele amor que fala, ai, meu querido, né? Primeiro que a gente tem que entender, a gente mora num mundo de provas e expiações. Todos nós somos da terceira classe de espíritos, ou seja, propensos. Primeira frase, eu acho, terceira classe de espíritos, propensos ao mal. Ah, eu não sou propenso ao mal. Ah, tá, deixa eu bater no teu carro e ver como é que você sai de dentro do carro. Né? É simples assim, né? Pode que a gente não faça grande coisa. Mas bateu, a primeira coisa que você sai dentro do carro é um louco para esganar o pescoço do um. Então, nós somos propensos, normal natureza. A gente ainda está muito próximo da origem do que do destino. Mas vamos lá. Quando Deus falou desse amor, ele falou o amor-respeito. Então, eu tenho o amor amigo, o irmão, aquela pessoa que eu amo, eu tenho esse amor que não está ligado ao sexo, não está ligado ao prazer, nem está ligado à posse, mas eu também tenho que ter um amor chamado respeito. E qual é o amor chamado respeito? Aquela pessoa fez algo ruim, ponto, beleza. Eu odeio ele? Não, eu não odeio ele. Eu o amo, mas eu o amo porque eu respeito não o que ele fez. Ele fez algo horroroso. Eu o reprovo pelo que ele fez. Mas eu o amo, no sentido respeito, porque ele é um ser tão imperfeito quanto eu. E eu não sei o que levaram aquele indivíduo àquele ponto. Eu não sei há quantas encarnações ele vem sendo vilipendiado, né? As histórias que o levaram a fazer aquela atrocidade. Então eu o respeito. Quando ele fala ama o próximo, é esse amor, lógico, que quando você tem alguém que tem mais ou menos o mesmo estilão que você, é o famoso santo cruza, né? Aquela pessoa que todo o teu perispírito, tudo que você aquela pessoa chega, aquilo casa fácil. É a pessoa que você conversa, parece até que você conhece há 15 anos. Você conheceu faz 15 minutos e conhece. Então, esse é fácil. O difícil é o amor-respeito. É eu entender que o outro, ele tem o direito de ser como quiser. Mas eu não posso, eu não devo e eu não posso aceitar o erro que ele fez. Eu tenho que segregá-lo da sociedade, porque ele não demonstrou estar dentro da sociedade, eu vou segregá-lo, mas eu vou respeitá-lo enquanto ser humano. Entenderam a diferença? Então, eu vou mostrar o respeito que um ser humano mínimo respeito que um ser humano merece ter quando ele faz alguma coisa muito pesada. Quando a gente fala, e o terceiro amor, é o amor para nós mesmos, o amor conosco mesmo. Esse ainda é o mais complexo. E é fácil dizer, vamos lá. Alguém vira para você e diz assim, você é orgulhoso.
Primeiro pensamento, não sou. Então, vamos lá, qualquer um. Eu quero para você é orgulhoso, né? Primeiro pensamento, não, que isso? Né? Não sou. Tem certeza? Tem certeza? Ah, se por acaso alguém fizer algo que você acha que não foi direito com você, qual é a coisa que você faz? Briga, faz alguma coisa. Faz alguma coisa com aquela pessoa. Será que isso não é orgulho? Porque de duas uma, se aquela pessoa fez aquilo com você e está certa, então você tem que, como diz o pessoal, calar a boca e tentar se acertar. E se for mentira, é mentira. Ponto. É mentira. Eu não preciso brigar com aquela pessoa. Entenderam que é orgulho? O orgulho escondidinho lá dentro? E todos nós somos assim. Eu estou falando, olha só, eu vou falar agora aquele minha culpa, minha máxima culpa. Eu sou igualzinho. Estou brigando, né? Estou brigando. Mas nós todos somos assim. Quando você começa a entender que se amar é importante para você, é isso que a gente não entende. Vamos lá. Vou usar o exemplo que eu falei agora. Uma pessoa, determinada pessoa, fez alguma coisa que eu não gostei. Eu não me amo, então eu penso mal dela, eu brigo com ela, eu faço um monte de coisa e saio satisfeito. E bom ou ruim? Ruim, por quê? Exatamente porque quem botou o pensamento ruim, quem fez o ambiente ficar ruim, quem fez aquelas emoções ruins ficaram em quem? Você acha que a outra pessoa está preocupada? Está ligando? Agora, se eu me amo, eu falo assim, peraí. Se eu discutir por isso, quem não vai ficar legal sou eu. Então, não, ok. É o famoso do marido, né? Eu brinco, né? Eu brinco assim. A mulher, aí você, ah, pô, vocês não vão me deixar mentir sozinho. Os homens vão falar eu, né? Então, assim, pô, pelo menos você, né? Ó, a dona Simone adorou. Mas, de qualquer forma, quando você fala aquele é você não deseja sair do seu equilíbrio. Vai dar bom se duas pessoas estiverem equilibradas juntas, desequilibradas juntas. Você tem uma pessoa que está desequilibrada, concorda? Pô. Se você não consegue manter o equilíbrio, vai dar bom? Tem jeito disso melhorar? Não tem. Assim, então, assim, quando eu me amo, eu me amo. Aquilo me feriu. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é refrear a arma mais voraz do ser humano, a que mais faz mal. Você sabe qual é a arma mais voraz do ser humano? A língua. A língua é a arma mais assim, espinha, porque ela vai e fere. E outra coisa, como geralmente a gente só fica chateado com quem gosta, você sabe exatamente aonde meter o dedo da ferida. Então, assim, primeiro, vamos refrear. Legal, né? Refreou. Pensa, é importante para mim, porque me amo, ficar bem ou não? Se é, qual é a resposta? Não, estou falando é uma forma de brincadeira, mas é uma hora de você parar e dizer assim, tá bom, ok, tá certo, filho, depois a gente vê isso aí, conversa sobre esse assunto, a passar esse momento, né? Que é comum. Quando você começa a entender que você tem que se amar bastante,
é necessário para se amar, você só ama o quê? O que você conhece, concorda? E a gente tem mania de se amar sem se conhecer, concorda? Acabei de provar, né? A gente falou, não, porque eu não sou, fala, você é orgulhoso. Aí a primeira coisa que vem na cabeça, não, né? Não, normal, não. Só tem que as nossas atitudes comprovam o contrário. E outra coisa, não se sintam mal por isso, não. Não se sintam mal por isso, não. Isso aqui somos nós. É nós aqui. Como diz assim, é nós na fita, mano. É nós na fita. É o que a gente é mesmo. É o que a gente é. Agora, a partir do momento que eu consigo acordar para isso, eu começo a entender que a minha vida é muito importante para mim e que a pessoa que está ao meu lado, ela é importante para que a minha vida seja feliz, concorda? Quem é casado ou tem um lar, não tem coisa pior que um lar brigado. Não tem coisa pior. Todo mundo sabe que quando as coisas estão pesadas dentro do lar, é muito ruim. Só tem que, se você só tem duas opções, né? A gente brinca, duas opções. Ou você vai para o lado, né, do problema, ou você vai para o lado da solução, concorda? O lado do problema a gente já vai há séculos. Séculos. A gente já vai há séculos. Nós vamos para o lado do problema. A gente sempre fez parte do problema. A gente sempre veio de trás para frente. Se isso aqui é o melhor de mim, imagino para trás. É o que eu canso de falar, imagino para trás. Há séculos. Então está na hora de eu começar a querer fazer parte da solução. E a solução só tem uma. Eu tenho que começar a me entender. Tal coisa me fere. Por que me fere? Por que isso me magoa? Tal situação me faz ficar tenso. Por que isso me faz ficar tenso? É um conhecimento do dia a dia. Ninguém vai conseguir chegar e fazer assim, hoje eu vou deitar e vou me analisar e vou me conhecer. Não, pode esquecer, nada disso é assim. Mas na medida em que eu começar a ver, peraí, fulano fazou aquilo, eu vi tal coisa na TV, aquilo me deu uma reação. Por quê? Qual foi? O que aquilo me traz? Por que me deu? Por que a pessoa que está do meu lado, toda vez que tem um rosto numa determinada situação, me olha, eu tendo a vê-la com um determinado olhar, que às vezes nem é verdade. Mas por quê? A partir do momento que eu vou falando para mim mesmo esses porquês, cada vez mais fica mais fácil de eu entender o que eu sou eu. E aí a gente vai chegar ao que todo mundo chega. Eu sou um espírito imortal, tentando melhorar, mas não passo de outra não boa bisca como qualquer outro que está aqui nesse planeta, concorda? Todo mundo aqui não tem nenhum espírito de luz aqui, né? Faça brilhar a sua luz só quando for enterrado, engolir 2 lanternas, que aí vai fazer brilhar a sua luz. Não adianta, a gente não é ainda nesse estágio, não estamos ainda nesse estágio. Mas a partir do momento que eu começo a entender isso, isso é importante entender. Quando eu começo a entender isso, eu estou caminhando para a minha melhora. E aí, olha só o que acontece. Quando eu descubro que eu não sou lá grande coisa, quem você acha que está do nosso lado? É alguém igualzinho a gente, né? Que fala coisa na hora errada, que faz coisa na hora errada, porque todos nós somos assim. E outra coisa, a gente tem... normalmente a gente individualiza. Ele faz aquilo para me irritar. Vai dizer que não. Ou ela faz aquilo para me irritar. E não é. Não é. É outro ser imperfeito andando junto.
E se estão juntos, já diz alguma coisa. Algum parangolé para acertar tem. Senão não estariam juntos. Algum parangolé para acertar, vai ter que acertar. Só tem que, quando eu começo a enxergar no outro que ele é igualzinho a mim, e eu começo a entender que tudo que me faz ficar diferente é porque encontrou eco dentro de mim. Vamos lá, vou tentar explicar. Eu falo isso do bombom. Eu já fui chocólatra. Hoje eu melhorei muito, eu sou só choco. Latra eu já deixei. Mas assim, na época eu já fui chocólatra. Então assim, eu passava pelo pote de bombom e o bombom pulava, juro para você. Eu olhava, o bombom ficava, Então assim, a minha mulher passava e o bombom não fazia isso. Por quê? O bombom era o mesmo, só tem que ele encontrava aquela situação, encontrava eco dentro de mim. Então, o erro estava onde? Em mim. Eu é que era o chocólatra. Quando a gente começa a ver isso tudo, fica cada vez mais fácil de você entender o outro. E quando você entende o outro, é muito mais fácil você ser benevolente com o outro. Que o outro falou aquela coisa que você não queria ouvir. Aí você para e fala assim, caramba, o cara é, vou falar assim, tão mané quanto eu, né? Hoje ele pisou no tomate legal. Quem é casado sabe, né? Hoje ele ou ela, me interessa, pisou no tomate. Pô, mas é normal pisar no tomate para seres como nós. Então vamos dar um tempinho para ver se a gente consegue fazer esse tomate depois juntar de novo, né? É isso que a gente fala, o amor a si próprio. Quando fala do amor, da lei do amor, eu tenho que começar a me amar o tanto que eu não permito que o outro, seja ele qual for, uma situação, um trabalho, seja o que for, uma pessoa, não permito que o outro me tire da minha estabilidade. Aí todo mundo fala, né? Eu fico pensando, às vezes eu penso, o pessoal pensando assim, poxa, é fácil falar, né? Difícil fazer. É mesmo. É fácil falar, difícil fazer. Nem eu faço isso tudo, não, pode esquecer. Depois do capítulo 11 para frente, a gente fala, mas não consegue fazer tudo, não. Mas a beleza da coisa está aí. Se eu consigo botar um pouquinho em prática, um pouquinho. Uma vez que eu fiquei chateado, em vez de eu dar aquela resposta, eu falei assim, não, hoje eu vou engolir em seco essa. Esse sapo vai entrar rasgando, mas eu vou engolir esse sapo. Você começa a notar que o teu relacionamento deu uma melhorada grande. Não é proporcional. É isso que é a beleza da coisa. Pequenas mudanças pessoais fazem grandes mudanças. E é fácil. A Lila falou sobre o livro dos médiuns, né? Por quê? A gente é o que pensa e sente. Se você pensa e sente o tempo todo mal, brigando, qual é o ambiente que tem na tua casa? É aquele ambiente. Aquele ambiente vai atrair que tipo de espíritos? Esse tipo de espíritos. E eu costumo brincar, né? Você começa a discutir com a esposa, de repente 2 espíritos começam. Fight, number 1. Aí, acabou, né? A gente brinca, mas vocês acham que o cara que está ali não está louco para ver o circo pegar fogo? Ele está ali atraído porque nós nos permitimos que aquele ambiente fosse assim. Você não acha que ele está ali por causa disso? Ele quer o quê? Aquilo. Então, se eu já sei isso tudo, olha só quanta coisa o Espiritismo disse para a gente, se eu já sei isso tudo, então eu me amo. Na hora que acontecer, eu não vou reagir, eu vou agir. É fácil? Não, não é.
Por quê? Que eu falo, se isso aqui é o melhor, eu estou acostumado só com aquele de 2 para trás, que era o cão chupando manga. Então, se é difícil para mim mudar hábitos que eu venho carregando há sei lá quantas encarnações, mas se eu consigo um pouquinho, olha como a vida melhora. Pode perguntar a qualquer um aqui que é frequentador da casa ou que é trabalhador da casa e pergunte como a vida deu uma... Como é que eu vou dizer assim? Deu aquela tranquilizada. Mas por que deu tranquilizada? Aí todo mundo fala, não, deu tranquilizada porque você parou de pensar coisas negativas para dentro do celular. Você parou de fazer coisas negativas dentro do celular. E aí atraiu outro tipo de espíritos. E como você atraiu outro tipo de espíritos, esses espíritos estão ali para... não, peraí. Não responde, não. Não, hoje não. Segura que o trem do outro lado está feio. O homem está rachado de raiva. Não responde. Ou a mulher, né? Quando ela olha para você e fala assim, boa noite, aquele... Né, que você já sabe, né? Assim, quando você consegue começar a se amar, cada um só dá o que tem. Você não consegue dar amor para ninguém se você não consegue se amar. Porque amor é doação. E doação é aquele tal negócio, mesmo que o outro naquele momento não esteja bem, eu vou doar o meu bem para ele. Eu vou doar o meu bem, eu vou doar o meu momento melhor para ele. Porque o dia, e não vai demorar muito, ele vai estar no melhor momento e você não vai estar. Tem dúvida disso? E você não vai estar. Então, a partir daí, você começa a ter uma relação, e eu estou falando isso com o trabalho. Uma vez, um colega meu, uma pessoa que veio aqui, falou, não, que meu trabalho é horroroso, não sei o quê, é tudo ruim. Eu falei, peraí, tudo ruim te dá dinheiro para comer. Ele tinha filho, dinheiro para alimentar e dar educação para o filho. Tinha uma casa alugada, mas ele tinha uma casa, ele tinha um carrinho. Eu falei, quem foi que te deu isso tudo? Ah, foi o trabalho. Então não tem tudo ruim, concorda? O problema é onde você foca, né? Você só foca, que aquele coisa horrível. O que é que acontece? Lembra? Teu ambiente vai só cercando de quem pensa igual. Então, vamos lá. Quando a gente consegue entender que somos espíritos imortais em constante desenvolvimento, é muito fácil a gente começar a entender por que a gente age de certas maneiras. Quer ver? Todo mundo sabe aqui, eu acredito que a maioria saiba, que a gente veio do reino mineral, né, do vegetal e do animal. A gente passou muito tempo no reino animal. A gente desenvolveu instintos. Tanto que é simples, né? Instinto natural. Pô, apareceu um negócio para te dar medo, o que é que você faz? O coração dispara, é a famosa reação bate-ocorre. Todo mundo que já trabalhou sabe, reação bate-ocorre. Aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a adrenalina e você tem que decidir. Ou você vai para o embate ou você corre. Isso não precisamos pensar. Isso é totalmente instintivo. Então, nós ainda temos reações totalmente instintivas. Mas está na hora da gente começar a temperar essas reações instintivas com uma racionalidade esclarecida. E o que é? O que é racionalidade esclarecida? Às vezes tem umas frases bonitas, né? Temperar com a racionalidade esclarecida. Falou e não disse nada, né? O que é racionalidade esclarecida? Né? Racionalidade esclarecida é assim, eu tenho que começar a entender que isso aqui que está falando para vocês, essa carne, isso aqui que está falando, não, sou eu, o espírito imortal. Ela só tem importância relativa. Ela tem importância? Claro, ninguém quer destruir o seu próprio corpo. Apesar da gente passar 40 anos destruindo para passar outros 40 para
para dar jeito, né? Mas vamos lá. A gente, esse corpo, ele vai ser perdido. Ou tem dúvida que vai desencarnar aqui? Nós vamos perder esse corpinho. Não tem jeito. Então, não podemos achar que as situações que ocorrem com ele são mais importantes do que eu, espírito imortal. Ah, mas eu não vejo espírito imortal. Também, eu também não vejo, nunca vi. Né? Mas ou Deus é bom ou Deus não é bom. Ou Deus está me empurrando para ser feliz, né? A questão 132, né? Qual a finalidade da encarnação? Ou seja, por que Deus escolheu a tal de encarnação? A gente tem que vir aqui para o andar de baixo, né? Estava no andar de cima, no mundo espiritual, e a gente veio para o andar de baixo. Por quê? Aí ele a impõe para fazer chegar à perfeição. Só tem que na perfeição está a felicidade plena. Na perfeição está a felicidade plena. Então, quanto mais perfeito, mais feliz eu sou. Lógico que num planeta de provas e expiações, a gente fica mais difícil de ser feliz. Mas não significa que não dá para ser feliz, não. Dá para ser feliz. E eu canso de dizer isso. A gente tem que começar a acreditar que pode, não só pode, como deve ser feliz. Eu tenho que abandonar essa ideia de coitadismo. Ah, que aquilo que me aconteceu foi tão ruim. Quando foi que aconteceu? Há 28 anos atrás, quando eu tinha 12 anos. Peraí. Há 28 anos atrás você era um ser, hoje você é outro ser completamente diferente. Muito mais expandido, com muito mais inteligência. Entendeu? A gente tem essa tendência a ou se achar a última bolacha do pacote, eu sou o cara, né? Ou achar-se que é a última coisa do mundo. Então, temos que abandonar isso. Eu sou um espírito em desenvolvimento. Vou pisar na bola. Mas agora vou pisar na bola e vou tentar consertar. Antes eu pisava e queria nem saber. Eu pisava e pronto. Com isso, quando a gente começa a ver tudo isso, a gente começa a ver que o nosso mundo está ligado ao ter. Né? Ao ter. Né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ah, o fulano só é uma pessoa excelente porque ele tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. E, na verdade, a gente tinha que ser ligado ao ser. Eu sou um ser melhor. Ah, mas o que é ser um ser melhor? É muito fácil. É um ser melhor. Um cara que começa a ver tudo isso que eu estou dizendo. Isso é ser um ser melhor. Ele começou a enxergar que antes ele fazia, tripudiava e não tinha a menor dúvida do que ele estava fazendo era o melhor, era o certo. Quando você começa a acordar, não, você fala, pô, peraí. Eu acho que isso não é legal para mim, isso talvez não seja bom, isso não vai me fazer bem, isso. E é isso que é se tornar um ser melhor. É você pegar essa razão que bota você quanto ser imortal, né? Eu não acabo. Eu não acabo. Ah, porque fulano me disse que eu sou feio. Tá bom, nem todo mundo nasce bonito, nem todo mundo nasce com cabelo azul, nem todo mundo... Acabou, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender as pessoas, como são tão imperfeitas como nós, vão dizer coisas que nós não vamos gostar. Mas eu vou ter que começar a entender que, se eu não gostar e for brigar, o único prejudicado sou eu. É isso que a gente fala aqui. Então, vamos lá. E, como por fugir disso, a gente fecha na sociedade aqui, só para a gente fechar na sociedade. Imagina uma sociedade aonde ninguém buscasse a idolatria do seu ego. Ou seja, eu quero ter, eu necessito ter o básico. Eu quero comida, água, preciso de um teto na cabeça,
preciso de um automóvel, dependendo, preciso de um celular, que hoje praticamente a vida nossa está dentro do celular. Tem algumas coisas que são necessárias. Mas se todo mundo pensasse no seu necessário para todo mundo, não teríamos um mundo com bem menos problemas. Isso aqui é um mundo de regeneração. As pessoas começam não só a pensar em si, mas lembram que quem está do lado, eu não vou conseguir ser feliz e sem estar do meu lado não é feliz. Não adianta. Essa é uma realidade. Não adianta, você pode ver isso em casa. Se você tem uma pessoa que está infeliz na sua família, está doente, está com isso, está com aquilo, sei lá, qualquer coisa que seja, você fica feliz? Então, se você não consegue manter a sua felicidade para espalhar essa felicidade, não vai conseguir. E é isso que a gente está, eu já falei 10 vezes, é isso que nós estamos tentando nos bater aqui. E, por final, não menos importante, o que a gente precisa fazer? Esclarecimento. E como é que se esclarece? Como é que a gente se esclarece com qualquer coisa? Eu quero me esclarecer em física. Vou estudar física. Ah, eu quero me esclarecer em medicina. Vou estudar medicina. Eu quero me esclarecer na ciência do universo. Vou estudar o quê? O Livro dos Espíritos. Olha, o Livro dos Espíritos fala tanta coisa, que às vezes você abre assim e fala, esse cara em 1857 sabia exatamente, ó, esse pedaço ele escreveu para mim, ó, esse aqui foi para mim. Por quê? Porque ele fala de todas as nossas situações, tudo que a gente passa, tudo que a gente tem, tudo que nos nossos sofrimentos, só tem que eu só sofro porque eu quero sofrer. A gente quer. Ah, mas é bom demais. Todo mundo na família fala, olha, o que você tem? Não fique assim. Melhora. Não sei. Vai dizer que a gente não gosta. Vamos lá, vamos ser sinceros conosco mesmo. É o que eu falo, tem que ser sincero. Quando todo mundo te dá atenção, né? A gente gosta. É verdade. Não estou, assim, falando mal de nada. Essa é a nossa realidade. Mas se eu acordei para essa realidade, existe uma nova realidade a ser criada. E qual é essa nova realidade? Eu vou estudar para ser e entender o meio onde eu vivo. O meio que eu ando, as pessoas que estão comigo, por que aquilo me acontece? Por que tal coisa não me acontece? Por que eu jogo na loteria todo mês e não ganho nada? Aí o cara chega lá, joga um cartão e ganha sozinho. Nunca jogou na vida e ganhou. Por quê? Deus fez assim, ó. Você vai ganhar a loteria dessa vez. Não pode ser, concordo. Então, a partir do momento que você começa a se esclarecer sobre você, não estou falando do outro, não estou falando sobre você, cada vez mais a sua vida melhora. E é isso que se prega aqui no céu. É esse estudo para a melhora de você. E espero que, depois de eu falar esse negócio todo, a gente tenha entendido o caminho para o amor. Esse é o caminho. A única forma é eu ter que me entender para que eu possa entender o outro, para que eu possa me amar. E me amando, eu possa entender que o outro, apesar de ser tão problemático quanto eu, ele merece respeito. No mínimo, respeito. E pela atenção, obrigado.